Bom dia, Daniel. Bom dia, Giovana. Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia de novo. Aham. Bom dia de Bom novo, dia Daniel. novamente, professora. Vou esperar mais um minutinho, ver se mais alguém entra, tá? Se não entrar, Sim, eu faço tudo já bem. o compartilhamento de tela com vocês dois, tá bom? Tudo bem. Olá, para quem eu não falei bom dia, que está novamente aqui comigo na aula. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. Abriu, pessoal, para vocês? Sim, abriu. Sim? Sim, abriu. Ok, então eu vou começar aqui, tá? As aulas anteriores de geometria, nós estudamos todos os sólidos, né? Todas as figuras e fórmulas de geometria espacial que a gente vai poder ver. E aqui nós vamos começar estudando, então, especificadamente o cilindro. Eu cheguei a passar para vocês, não cheguei? Os slides de fórmulas geométricas. Acho que eu passei, não passei? Ou não? Deixa eu abrir aqui, ver se é. Eu vou interromper o compartilhamento de tela do anterior e vou compartilhar outro e vocês me falam se vocês viram esse comigo ou não. Carregou aí? Vocês chegaram a ver esse material aqui? No outro terceiro eu sei que eu dei. E para vocês, geometria espacial, fórmulas, eu passei esse slide para vocês? Me ajuda a lembrar aí que eu não esqueci de anotar. Eu costumo anotar todas. Qual slide eu... Acredito que não, professora. Não, e todos os slides que eu passo. E esse aqui não está anotado. Eu não sei se eu esqueci ou se eu não passei mesmo. Toruga acredita que não, então eu vou começar com esse hoje, depois a gente volta para aquele material anterior, tá? Então vamos lá, provavelmente eu não tenha passado mesmo não. Então, ó, o cubo, ele tem uma área lateral, tá? Para a gente calcular a área lateral dele, como ele tem 4 lados, a gente vai calcular 4 vezes A ao quadrado, tá?
A área total do cubo é 6 vezes o A ao quadrado e o volume, basta a gente multiplicar, tá? Todas essas bases dele aqui, ó. E aí a gente vai ter A ao cubo. O prisma, ele tem uma área da face, então é A vezes o H, que é a altura. A área lateral dele é 6 vezes a área vezes a altura. A área da base é 3 vezes a área, tá? Ao cubo, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, ó, isso aqui, ó, é a base dele, no caso, né? A pirâmide, a gente sabe que tem duas, né? Tem a pirâmide hexagonal e a pirâmide de base triangular. Então, a área total da pirâmide seria a área da base mais a área lateral. E o apótema, que é esse lado aqui da pirâmide, ó, tá meio apagado na imagem, mas esse ladinho aqui, a área 1 é igual o lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Já a área da base é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Área lateral, você quer só a fórmula mesmo, tá? 6 vezes o lado vezes a área dividido por 2. E o apótema da pirâmide, que seria... O apótema da base é esse aqui. O apótema da pirâmide é essa lateral toda aqui. Área ao quadrado vezes a altura ao quadrado vezes a área 1 ao quadrado, que no total leva-nos ao volume, que é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, é a mais utilizada, tá? Essa aqui, essa última. Já o cilindro, ele é formado por 2 círculos, né? Então, um aqui na base e um no plano superior. A área lateral do cilindro é calculado por 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. E a área da base dele, que é essa aqui, é calculado por 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. A área total, tá? É a área lateral dele e o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O cone, a área do cone é calculada π vezes o raio vezes esse G aqui é esse comprimento aqui, ó, tá? E calcular esse lado aqui é a gente calcular a altura ao quadrado mais raio ao quadrado, tá? E o volume dele, que é o mais importante, é a gente calcular π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 2. Já a esfera, como ela é composta por 4 círculos, né? Então, a gente tem um círculo aqui, outro aqui. Nós temos a área 4 vezes π vezes o raio ao quadrado e o volume 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Tá? Então, de fórmula, é isso aqui. Alguma dúvida? Não, nenhum. Então, agora eu vou voltar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, aprender a calcular e a identificar figura por figura, tá? Então, hoje nós vamos começar com o cilindro. A área do cilindro. Abriu novamente para vocês? Sim. Então, o cilindro, terceiro ano. Primeiro, né? Ele é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um dos seus lados. De maneira prática, o cilindro ele é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. Tá? Então, o cilindro é um não poliedro, pois ele tem uma superfície curva.
E aí, continuando, o cilindro no nosso dia a dia, né? A gente pode ver o formato do cilindro em inúmeras maneiras, como em enlatados, em recipientes de cano d'água, em pilhas, tudo é um formato de cilindro. É como se eu pegasse um retângulo e girasse ele em torno de si mesmo. A classificação, né? Os cilindros eles podem ser classificados de acordo com a inclinação dele, que é a geratriz. A geratriz em relação aos planos das bases, tá? Então, o cilindro circular oblíquo, ele tem a geratriz dele, é oblíqua à base, e a gente tem o reto, que a geratriz é perpendicular às bases. Então, olha só. Cilindro oblíquo, ele tem uma base, ele vai ter um eixo, tá? E aí ele tem um raio da base, a altura dele, que é isso aqui, e a geratriz dele, que no caso é perpendicular ao eixo da base, tá? Porque ele é oblíquo? Porque ele tem um ângulo, ele forma um ângulo, tá? Diferente de 90 graus, um pouco maior que 90 graus e menor que 180 graus. Por isso o nome cilindro oblíquo, tá? São todo tipo de figuras que formam ângulos maiores que 90 graus e menor que 180 graus. Já o circular reto, né? Ele tem aqui, ó, o eixo dele é perpendicular aos planos da base, tá vendo? Ele tem um ângulo, forma um ângulo de 90 graus perfeitamente. Então, a geratriz é igual à altura, então a gente considera só a altura na geratriz. A geratriz sempre é ao lado, gente. E no caso do cilindro reto, os dois são iguais. Então, o cilindro reto ele pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de um dos seus lados, como eu disse para vocês. A gente pega um retângulo e vai girando ele em torno de um dos seus lados, vai formar o cilindro. Um cilindro dividido ao meio seria esse daqui, ó. A gente tem aí um retângulo de lados AB, CD, tá? AB, CD. E é uma seção, a seção mediana do cilindro é essa aqui, que é a seção mediana dele. Se o lado ABCD é um quadrado, um retângulo, o cilindro, então, ele é equilátero, tá? Então, se formar um quadrado, a gente diz que esse cilindro ele é equilátero. Um cilindro equilátero reto é um cilindro reto em que a altura dele é igual 2 vezes o raio, tá? A seção transversal de um cilindro é a intersecção desse cilindro com um plano paralelo, tá? Ou paralelo ao plano da base, é como se o plano passasse no meio dele assim, como mostrado nessa imagem. Então, a planificação, aqui é um modelo de cilindro, tá vendo? Aí a gente tem, como se eu estivesse abrindo, ó. Aqui aqui é para vocês visualizar como o cilindro é formado. Como se eu pegasse esse retângulo e fosse girando ele. Então, olha o formato. Ó, tô abrindo o cilindro. Olha o que vai acontecer. Ó. Tô abrindo o cilindro, tá vendo? Então, é assim que o cilindro é formado, gente, ó. E essa distância toda aqui, ó, é 2 vezes π vezes o raio. Vocês sabem que o raio é o ponto central, é a metade do diâmetro de um círculo. Então, ele vai sair do meio do círculo até uma extremidade. Esse é o raio. Então, como foi? Só um minutinho, gente. Peraí. Me aguardem um minutinho, só que eu vou só escorar uma porta aqui que abriu e hoje o Isaac tá meio chorando, tá?
Pronto, voltei. Como foi observado, então, na planificação, né, a área da superfície do cilindro, ela é composta de 2 círculos e de uma superfície retangular, em que a medida dos lados é igual ao comprimento da circunferência da base, que é 2π vezes r, e a medida do outro lado é igual à altura do cilindro, tá? Foi o que a gente viu. Alguma pergunta, terceiro? Não, nenhuma. Então, o que a gente utiliza para calcular? A área da base é a área de um círculo de raio R, que é dada por π vezes a raio ao quadrado, tá? Que é a mesma área de um círculo, tá? A área lateral, ela já é calculada por 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. E aí a gente pode calcular a área total desse cilindro, que é a área de superfície do cilindro, é a soma das áreas das bases com a área lateral. Ficaria, então, 2 vezes π vezes o raio mais a altura, tá? Então, aqui tá as fórmulas que utilizaremos. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. O diâmetro da base de um cilindro reto é de 12 centímetros e a altura é de 5. Calcule a área total. A solução, né? Se o diâmetro vale 12, então o raio vai medir 6. Lembra que eu disse para vocês que o raio é metade do diâmetro? Então, se o diâmetro é 12, o raio mede 6. A área total será o quê? A soma da área lateral com as áreas da base. Então, a área lateral, ela é dada por 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, agora a gente vai substituir. 2 vezes π é 2π, a altura é 5 e o raio é 6. Então, fica 60π. Professora, posso já resolver esse π colocando como 3,14? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas, se você quiser utilizar no final, porque ele pede para você calcular o diâmetro da base e a área total. Aqui a gente está fazendo por partes, porque aí a gente precisa da área lateral, da área da base, para depois a gente calcular a área total, tá? Não tem como a gente calcular a área total sem calcular a área lateral e a área da base. Então, a área lateral é 60π, a área de uma base, só da base, é π vezes o raio ao quadrado. Então, aí a gente vai ter π vezes 6 ao quadrado, que é 36π, tá? E aí a gente tem a área total. A área total agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar a fórmula da minha área total. Aí eu vou ter π vezes quem? Vezes a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2 bases, eu tenho uma base superior e uma base, eu tenho uma parte inferior e uma superior, tá? Então, por isso, 2 vezes a área da base. E aí, eu vou ter um total de 132π centímetros ao quadrado. Se eu multiplicar 132π por 3,14, que é o valor de π que a gente adota nesses cálculos, a área total é de 414,48 centímetros ao quadrado, tá? Dúvida, gente? Aqui está uma imagem para vocês verem como ele é representado. Então, aqui é a nossa altura, a área lateral, 2 vezes π vezes o raio, e aqui, ó, a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Como são duas, o resultado a gente tem que multiplicar por 2. Pergunta, terceiro. Ficou fácil de entender? Dúvidas? Não, nem um pouco. Então, exemplo 2, calcule a área lateral e a área total de um cilindro equilátero de 20 centímetros de raio, tá? Então, aqui a gente tem, ó, um cilindro equilátero. A gente tem a altura dele é igual a 2 vezes o raio. Então, a gente vai calcular a altura
Como a altura é 2 vezes o raio, então a gente vai ter 2 vezes 20, porque a área lateral do cilindro é de 20 metros de raio, tá? Então, ó, 2 vezes 20 vão ter um total de 40 metros. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, porque, veja bem, também é formado por um círculo aqui, tá? Então, aí a gente vai ter 3,14 vezes 400, tá? Que vai dar 1.256 metros quadrados. A área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, nós vamos calcular 2 vezes 3,14 vezes 20 vezes 40, que é a altura que a gente encontrou aqui inicialmente. 5.024 metros quadrados. Agora, a área total, o que eu vou fazer? Eu vou somar a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2 círculos, tá? E acho, então, a área total. Professora, eu não poderia ter feito aqui em cima? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Se você quisesse já calcular aqui 2 vezes 1.256, não tem problema nenhum, tá bom? Só não se esqueça que para fazer a área total, você já fez já multiplicou a área da base por 2. Então, aqui você não multiplica de novo, senão fica errado, tá? Então, agora você vai fazer área lateral, 5.024, mais 2 vezes a área da base, porque nós temos duas, tá? Nós temos um círculo aqui em cima, outro aqui embaixo. 2 vezes 1.256, nós vamos ter uma área total de 7.536 metros quadrados. Tá bom? Então, tá aqui mais um exemplo. O exemplo 3. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com formato cilíndrico, cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e a altura será de 1,2 metros. Para a fabricação desse barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados de chapa serão necessários para fabricar um barril? Use π igual a 3,14. Então, vamos tirar do problema que a gente tem. A gente tem uma altura, 1,2, um raio de 40 centímetros, algo importante. O raio é calculado em metros. Então, quando ele aparecer no problema em centímetros, transforma para metro. Então, transformando 40 centímetros em metros, é 0,4 metros. E a área total que a gente quer saber. Como a fórmula para a área total, a gente vai calcular 2 vezes o π vezes o raio, vezes a altura mais o raio. Então, a gente vai colocar 2 vezes 3,14, vezes o raio, que é 0,4, vezes, entre parênteses, a altura, que é 1,2, mais o raio, que é 0,4, tá? Primeira coisa que a gente faz, antes de resolver multiplicações, é resolver o que está dentro do parêntese, viu? Primeira adição. Então, a gente vai ter 2 vezes 3,14 vezes 0,4 vezes 1,6, porque somando 1,2 mais 0,4 é 1,6. Multiplicando, então, tudo, a área total é de 4,2 metros quadrados. Então, é o que ele precisa de 4,2 metros quadrados de chapa metálica para fazer o que ele precisa, fabricar esse barril. Determine a área total de um cilindro circular reto de 16 centímetros de altura e raio da base de 5 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, eu tenho, mais uma vez, ó, vamos calcular a área total. A altura é 16 centímetros. Gente, um detalhe importante. O raio é de 5 centímetros e eu quero a área total. Um detalhe importante, se toda a sua... A gente sempre calcula para deixar todas as minhas medidas na mesma medida para tudo. Então, se a minha altura foi dada em metros, transforma o raio em metros. Aqui, ó, todas elas estão em centímetros, então pode manter, tá? Só substituir. Não preciso transformar a altura em metros e nem o raio, porque todos os dois estão na mesma notação.
Então, eu vou ter 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura, mais o raio. Então, eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes 5, vezes 16 mais 5. Então, 16 mais 5 é 21, então eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 21. Então, somando tudo, 659,4 centímetros quadrados, que é a área total desse cilindro circular que ele quer, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Nós prosseguiremos na próxima aula. Eu vou fazer a chamada de quem está presente na aula. Dúvidas ou perguntas de alguma questão? Acho que não, né? Daniel? Sim. Giovana? Presente. Gessé? Gessé? Vitor Hugo? Presente. Ah, Vitor Hugo, parabéns, viu? Acordou cedo para assistir aula de física. Isso é um grande, Professora, eu já acordei cedo. isso é um grande feito. É que também eu dormi cedo. Dormi lá Ah, para as 9. Normalmente eu durmo lá para as 2. não, então você dorme assim no máximo às 10 da noite, tá? Quando tiver aula de física, para você acordar cedo. E professora, porque eu tenho um ritmo de sono mais tarde. Eu gosto de dormir mais tarde também. Nossa, muda o ritmo. Arthur? Presente. Isabela? Presente. Arthur, quanto tempo não te vejo nas aulas também, Arthur? Eu só não participei da primeira de hoje, é. Muito cedo. Ultimamente você tá mais frequente que antes, né? Na semana passada eu te vi só em uma aula. Jade? Presente. Meninos, brincadeiras à parte, deixa eu só dar um recado importante aqui, já que estão todos aí, dos que têm o hábito de assistir às aulas, né? Faça as atividades do Classroom lá, vão fazendo, porque essa semana se encerra o mês de abril, então eu vou fechar essas atividades que foram postadas do dia 12 até essa última semana e quero fazer as correções com vocês, tá? Aí eu gostaria que Tá vocês bom, fizessem, professora. porque já é uma forma de não acumular. Como é em formato de formulário, é simples e fácil, eu não estou pedindo resolução de exercício, nem cálculo em caderno, só responder a alternativa, tá? Então, façam lá que a questão de resolução vai ficar comigo para correção quando eu fizer com vocês, tá bom? Professora, Oi? as atividades pode mandar no WhatsApp da senhora? Sim, mas Pelo DOC. tá tudo em formulário no Google, Gessé. Se você responder, já chega Sim. para mim direto. Eu não estou fazendo nenhuma usando o Word, não. Tá Tá? bom, professor. Só façam lá, entra lá no link das atividades postadas no Classroom, que é a Juliana que está fazendo as postagens. Acessa esse link, responde atividade para mim, que já vai chegar lá automaticamente, tá? Professora, essa foi a semana mais feliz de atividade. Foi a que mandou as atividades menores, porque semana Concordo, passada, professor. meu Deus, Concordo. professora. Tem professor que pega pesado na atividade, professor, ainda mais que educação física. Credo, não, as minhas são bem tranquilas. São só atividades pequenas, porque como toda semana é uma mesmo, são atividades pequenas, tranquilinhas de fazer. Justamente só para, como se diz, só para incentivar vocês a ir lá e fazer. São atividades no máximo de 4 questões. Eu acho que não tem necessidade de exagerar, não, sabe? Mas isso também vai de cabeça para pessoa. Depende muito da pessoa, né? Aí tem eu que faz. Mas fazer o quê, né? Só fazer, né? Chega. Claro. Isso é verdade. Então tá bom, meninos. Eu vou encerrar aqui, porque agora eu tenho que começar outra aula, tá? Então, não deixa de fazer lá. Fiquem com Deus, tenham um bom dia aí e até a nossa Tchau, próxima aula. professora. Para você também. Muito Tchau, professora. obrigada. Tchau.